Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje iremos comentar sobre o resultado do segundo trimestre de 2023 da Taesa. E sem enrolação, a gente já observa que a Taesa reportou uma queda de lucro líquido de 60% no segundo trimestre de 2023, reportando um total de 220,4 milhões de reais de lucro líquido. E se a gente observar, em relação ao mesmo período do ano 2022, ou seja, no segundo trimestre de 2022, representa então uma queda de 60,9%, quase 61% de queda no lucro líquido. E aí, de fato, realmente impacta bastante os resultados da empresa. Consequentemente, se observarmos o resultado regulatório, o que a gente observa é que a empresa reportou melhora no comparativo ao ano passado. E aí, se observarmos aqui, foi reportado 246,4 milhões de reais. Isso representou uma alta de 73,9% em comparação ao ano anterior. Então, de fato, esse resultado é muito importante porque ele reflete a geração de caixa da Taesa e por isso deve ser observado. Além disso, a EBITDA regulatória, a gente observa que houve aqui um total de 534,9 milhões de reais, o que representou aqui uma alta de 15,1% ao ano. A receita da empresa, ou seja, a receita líquida, estamos falando, ela reportou de 678,6 milhões de reais entre abril e junho, uma queda aqui de quase 20% frente ao mesmo período de 2022, ou seja, no segundo trimestre de 2022. E aí, basicamente, a gente vai observar nesse resumo dos resultados o que de fato aconteceu. Se a gente pegar a receita líquida aqui, a gente observa que no segundo TRI 2023 reportou 678,6 milhões, que representa uma queda de quase 20% em relação ao segundo TRI 2022. Em relação aos 6 primeiros meses de 2023 versus 6 primeiros meses de 2022, a gente observa que foi uma queda de 16,5% na receita líquida da empresa. No lucro líquido, a gente observa uma queda muito forte de 61% praticamente do segundo TRI de 2023 versus segundo TRI de 2022. E se pegarmos no acumulado de 6 meses, a gente observa que essa queda representa 46%. Então, não tem outra, pessoal. Os resultados da Taesa estão sendo fortemente impactados com queda nas receitas e no lucro. E aí, se a gente pegar o lucro líquido regulatório, a gente começa a observar uma melhora de 73,9% de alta em relação ao segundo TRI de 2022, reportando então 246,4 milhões, como comentado anteriormente. No acumulado de 6 meses, a gente observa que é uma alta de 60,4%, e esses resultados são muito interessantes porque refletem aqui a geração de caixa da empresa. A dívida líquida cresceu no acumulado 23,2%, e se compararmos o trimestre do segundo TRI de 2022 versus segundo TRI de 2023, representou aqui um aumento na dívida de 23,2%, o que mostra uma dívida agora total de 8,2 bilhões de reais de dívida líquida. E aí a gente vê que a empresa está um pouco alavancada e vem tendo seus resultados aqui caindo. E aí, se a gente observar em relação a justamente esses resultados regulatórios, nesses gráficos aqui, representa melhor cada um desses pontos. Aí a receita líquida cresceu 13% em comparação TRI por TRI no mesmo período, e em relação no acumulado de 6 meses, que cresceu 13,3%, como mostrado. Então eles trouxeram apenas na sua apresentação o resultado regulatório, porque reflete a geração de caixa, como comentado, porém a gente observa que o lucro líquido de fato da empresa houve aí uma queda de quase 61%. Aí, se a gente pegar o endividamento da empresa, observamos que a dívida líquida sobre EBITDA regulatória está em 3,7 vezes, ou seja, precisa de quase 4 anos para honrar com toda a sua dívida. E a gente vê que esses patamares de dívida já foi lá atrás observado no terceiro TRI 2022, no quarto TRI 2022, e era bem pior no primeiro TRI 2023. Então, de fato, essa dívida está em linha com os trimestres anteriores. E aí o perfil aqui da amortização, do cronograma, a gente vê que o caixa da empresa é de 1,5 bilhões e nenhuma bronca nesse sentido para o curto prazo no ano 2023, e como ela vai gerar caixa, também nenhuma bronca para 2024. Mas a gente observa que em 2025 e 2026 possui aqui um cronograma de amortização em torno aqui de 2 bi, e aí a grande bronca nesse sentido será nesses anos, onde com certeza irá reter lucros para honrar com essas dívidas. E aí é muito importante observar que, como a empresa vem tendo quedas nos seus resultados, consequentemente, nesses anos aqui, se o cenário não melhorar, deve reter muito lucro para honrar essas dívidas e, consequentemente, diminuir a distribuição de dividendos. E falando em dividendos, a gente observa que a política de distribuição da empresa, que ela distribui no mínimo 50% aqui dos seus lucros para os seus acionistas. E se a gente observar no histórico da empresa, praticamente ela nunca distribuiu 50%
dos seus lucros para os seus acionistas, sempre a mais. Então, o ideal aqui no histórico, até 2017, é a empresa distribuir acima de 90%. E aí, nos últimos anos, ela patinou, distribuindo 80%, quase 60%, 71% e 80% dos seus lucros. Então, em um cenário bem conservador, vou levar em consideração nas nossas projeções o payout mínimo, que é de 50%, e também o payout do ano 2021, que foi de 80%, praticamente 81%, e vamos arredondar para 80%. Nessa perspectiva, nas cotações atuais da Taesa 4, e aí praticamente se você quiser fazer os cálculos para a Taesa 11, basta você aqui multiplicar por 3, porque as ações Unit, terminação 11, é uma ação ordinária para mais duas ações preferenciais. Aí, nesse sentido, a gente espera aqui, projeta numa conta de padeiro, um lucro líquido aqui da empresa de 1,2 bilhões de reais no ano de 2023. Isso representa aqui um lucro por ação de R$ 1,17. E aí, se a gente pegar esse lucro por ação nas cotações atuais, a gente reflete aqui um preço sobre seus lucros de 9,83 vezes. Então, de fato, a empresa está bem cara, no meu ponto de vista, neste momento, e é uma das elétricas mais caras neste momento aqui do mercado. O preço sobre seu valor patrimonial é de R$ 1,79, e aí praticamente, ou melhor, R$ 1,79 vezes, ou praticamente aqui você pagando quase 2 vezes o seu valor patrimonial. Então, tem muita empresa com indicadores muito melhores aqui do que a Taesa neste momento. E se a gente pegar o valor patrimonial da empresa, é de R$ 6,47 por ação. Então, de fato, esse valor patrimonial da empresa vem entregando o valor acionista porque ele vem crescendo ano a ano. Aí, trazendo aqui em relação aos dividendos, distribuindo 50% do lucro, a gente percebe aqui que o dividendo é em torno de 59 centavos. E em relação às cotações atuais de R$ 11,55, estamos falando de um dividendo yield de 5%. E se a empresa reportar aqui uma distribuição de 80% dos seus lucros, que é o que eu acho que irá acontecer, porque a amortização, como vimos anteriormente, é bem tranquila no ano de 2023, tem muito caixa para isso, aí distribuindo 80% dos seus lucros, a gente vai perceber aqui que será um dividendo de 94 centavos. Em relação às cotações atuais, estamos falando de um retorno de 8%. Então percebam que mesmo a empresa, ela estando aqui bem esticados seus indicadores, tanto o PL quanto o preço sobre seu valor patrimonial, ainda assim trará um retorno de 8,3%, mesmo os seus lucros caindo. De fato, a Taesa é uma empresa que gera muito caixa, que gera muito valor para o acionista e traz um ótimo retorno, porque ela é uma boa pagadora de dividendos. Então, consequentemente, ela fica no meu radar e caso esses preços aqui despenquem, consequentemente, ela vai estar entrando na minha carteira em algum momento. Basta ter um cenário propício para isso. Se você quiser fazer esse cálculo aqui para as unidades de quanto você irá receber de dividendos, aí basta você pegar aqui o total e multiplicar por 3. Então, se distribuir 59 centavos, multiplica por 3, aí a gente está falando aqui de um dividendo distribuído para as ações em terminação 11, as UNIT, de R$ 1,77. Em relação às cotações atuais, enquanto eu gravo esse vídeo, que é de R$ 34,53, então dividimos aqui por R$ 34,53, estão falando de um dividendo yield aqui de 5,12%. E se a empresa distribuir os 80% do lucro, aí estamos falando de 94 centavos vezes 3, de um total de R$ 2,82. Se pegarmos aqui, então, dividimos pela cotação atual, enquanto eu gravo esse vídeo, de R$ 34,53, estamos falando de um dividendo yield aqui de 8,16%. Então, nesses casos aqui, a gente percebe que é mais interessante você investir na Taesa 11 do que na Taesa 4 em relação a recebimento de dividendos da empresa. E aí, se vocês observarem o indicador da empresa, aí a gente parte aqui para alguns indicadores, observando que a empresa ela é muito rentável. Então, o retorno sobre o capital investido é de quase aqui 11%, a rentabilidade da empresa é de quase 18%, a ROA da empresa é de quase 5%, a dívida líquida aqui sobre a sua EBITDA a gente vê que está bem controlada. E outro ponto que a gente vai observar, o porquê ela ficou cara, é justamente aqui cotações versus lucros. E aí nesse gráfico é interessante porque a gente observa que o mercado precifica muito bem o papel ao longo do tempo. E consequentemente, se os lucros caíram, as cotações devem cair também. Então é esperado aqui que as cotações venham a despencar, precificando aqui corretamente os lucros da empresa. Então, nesse sentido, aqui é para o TIC de ações da Taesa 4. A empresa hoje está cotada acima de R$ 11. Consequentemente, com esses lucros apresentados pela empresa, era para as cotações estar em torno aqui de R$ 8 a R$ 10. Então, de fato, quando isso acontecer, ou seja, esperando essa queda, que ninguém sabe se isso vai acontecer ou não, mas caso aconteça,
consequentemente essa empresa vai estar entrando aqui na minha carteira. E aí, se a gente for calcular o preço intrínseco nesse momento, a gente observa que a margem de segurança é menos 20%, ou seja, o valor intrínseco da empresa para o ticket de ações UNIT, ou seja, terminação 11, é de R$ 20,70, e em relação às cotações atuais, a gente percebe que há uma margem de segurança negativa de 20%. Então, de fato, aqui a empresa neste momento não está atrativa, mesmo dando um retorno aqui de dividendos de 8%, previsão para o ano 2023. E aí, pessoal, se você quiser aprender mais sobre investimentos, convido você então a estar adquirindo esse e-book, onde ele ensinará você a se educar financeiramente. E aqui vou compartilhar com vocês como eu realizei essa minha trajetória de educação financeira. Também compartilho com vocês os 5 pilares essenciais aqui para a minha metodologia de investimento e, consequentemente, após ler esse livro, vocês irão se organizar financeiramente e irão começar a investir visando o longo prazo, alcançando então sua liberdade financeira. Então, é um preço bem acessível, R$ 25. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Convido vocês para se inscreverem no meu canal e acionar o sininho, deixar aquele like e até a próxima, pessoal.